Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista do canal Yahushua reina para sempre, Jesus reina para sempre. Esta é a sétima parte, filhos espirituais, filhos carnais. Sejam todos bem-vindos. Fomos interrompidos aí na parte 6, mas voltamos de volta para nós dar continuidade a essa série de vídeos falando do mundo antes do dilúvio. E você pode estar aqui aprendendo esse aprendizagem, esse ensino aqui é de graça, é um ensino que não cobramos por nada. Nós passamos o conhecimento e esse conhecimento é das escrituras, não é a interpretação do Fernando, nem do canal Yahushua Reina para Sempre, é da própria Bíblia. Quero já agradecer as visualizações, agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado, que têm dado seu joinha. E se vocês sentirem em seus corações, vocês podem estar se inscrevendo no canal também, tá bom, meus irmãos? Para que esse canal cresça, para que o YouTube entenda que esse canal está crescendo espiritualmente. Aqui eu não quero nada para mim, não quero nada que eu... Aqui não é nada para o Fernando, aqui tudo é pelo conhecimento perfeito. É isso que eu desejo que os irmãos aprendam, ter um perfeito entendimento. Tá bom, meus irmãos? Eu parei em Gênesis capítulo de número 4, falando que Caim foi para a banda, que ele foi para o lugar chamado oriental, aonde estava, antes do pecado, o jardim de Deus, aonde Deus plantou o jardim. Ele plantou o espiritual, para que os irmãos entendam, fica bem claro. Ele plantou um jardim no físico. Então, o Éden, ele era físico, o jardim espiritual. É o melhor entendimento para nós entender. Então, eu posso dizer que o Éden era físico e o jardim que Deus plantou espiritual. Por quê, Fernando? Ele planta um jardim na terra, tem um portal, ele forma o homem e ele vem morar. O espiritual, Deus é espírito, o espírito vem morar nesta terra física, mas a terra estava perfeita, por isso nós falamos o Éden espiritual. Então, eu parei falando que esta é a sétima parte, que ele conhece a sua mulher e tem relação com ela na terra de Note, e que essa terra, depois do dilúvio, pós-dilúvio, esse português do Brasil nós já pesquisamos, estudamos, buscamos, também nos livros chamados apócrifos, na palavra grega, que depois do dilúvio, esta cidade que foi mais tarde dado nome por ele mesmo, pelo próprio Caim, o filho carnal, o filho adotivo da serpente, depois que as águas desceram, voltaram aos seus lugares originais, voltaram aos litorais da Marquete maravilhosa, que Deus deu vida, que já estava com ele. Depois do dilúvio, passou a ser chamada de Mesopotâmia ou Babilônia. E aquelas pedras que estavam, aquelas pedras que a família de Caim constrói, porque nós entendemos, meus irmãos, que as pirâmides foram construídas por eles, os segurates que hoje existem, que eles dizem, mas como é que pode o homem ter construído? Como é que pode a tecnologia estar já presente? O homem não pode ter construído essas pedras dessa forma. Não tinha máquina, não tinha guindaste. É porque a família de Abel e a família de Caim, depois nós vamos chegar em Gênesis 6, para nós entender isso, ter o perfeito entendimento,
que nós estamos falando do mundo antes do dilúvio, nós estamos falando pós-dilúvio. O mundo antes do dilúvio era um mundo totalmente diferente depois do dilúvio. A genética, o corpo humano, os irmãos estão entendendo? O tempo de sobrevivência. Então, ele sai e vai estar aonde estava a irmã, um pouco da família de Abel. Os irmãos estão entendendo? E aí os céticos, né? Céticos. Não, tá vendo? Olha a contradição. Olha aí, não tinha outro. Antes de Adão e Eva, antes do pecado, já tinha gente na terra, tinha outro ser humano, outro tipo de pessoa. Não, porque eles não entendem que a própria Bíblia defende a mesma. E, para nós ter esse entendimento perfeito que eu estou falando, peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia lá no livro de capítulo 5, vamos ver se é isso mesmo, capítulo 5 de Gênesis. Vamos ter um entendimento perfeito disso que eu estou falando, das duas civilizações, tá bom, meus irmãos? Vamos ver aqui as gerações, a genealogia. Você vê que a Bíblia é um livro que não é religioso, a Bíblia não é um livro que é científico, confirma a ciência verdadeira, e tem a genealogia. Não tem a genealogia aqui de macaco, dos homens da caverna, não, do Big Bang, não. É de homens que se tornaram pecadores, de luzes que se tornaram trevas, de homens perfeitos que se tornaram imperfeitos. Mas assim mesmo, antes do dilúvio, eles tinham a eternidade das suas perfeições antes do pecado. Diz esse capítulo 5, este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, à semelhança de Deus. Está vendo? A semelhança de Deus. O fez perfeito. Homem e mulher os criou, os abençoou, os chamou, seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, nessa sétima parte, nós temos aqui outra revelação muito relevante para nós entender que quando veio o terceiro filho de Adão, olha como isso é impressionante. É o Pai que nos dá. Na genealogia, na descendência, nós descobre, quando o narrador diz de Gênesis, que Adão, ele teve o filho dele, ou terceiro filho dele, terceiro, que foi Sete, ele tinha quantos anos, Fernando? Vamos lá. Pode chamar o Fernando de herege. O Fernando leu lá em Gênesis capítulo 2, que já tinha os filhos de Abel quando Caim matou seu irmão. Isso não é verdade. Não tinha ninguém, era só os dois. Mas eu vou mostrar a vocês, meus irmãos, que realmente a Bíblia confirma a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Está inspirada sim. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Imagem e semelhança aparece lá quando Deus cria Adão. Por quê? Porque Adão era filho de Deus espiritual, depois passou a ser carnal. Então, Sete era um filho carnal e um filho espiritual. E quanto também Caim era, porém Caim
não se arrependia porque ele não tinha entendimento de buscar Deus, porque o cérebro dele estava dominando ali. O cérebro dele tinha uma dominação espiritual do ser chamado Satanás. Cento e 30 anos, Fernando. Ele teve 7. Então quer dizer que nós temos aí mais de 130 anos quando Caim matou Abel. Se nós pegar a cronologia, os cronos, tempo nosso, e deixar o Kairos, que é o tempo do Pai Celestial, o 4º dia que ele criou, a genealogia diz que ele viveu 130 e depois, quando chega aos 130, é que nasce 7. E já tinha nascido quem? Caim e Abel. Por isso que nós acreditamos aqui que eles eram gêmeos. Então, nós temos 130 anos de pessoas já na Terra, ou mais. Por isso, a Terra já estava povoada com Abel. E agora, ele vai para a Terra de Note, conhece a sua mulher, conhece a sua irmã ou sobrinha, eu não sei, mas dá para nós entender que é uma das sobrinhas, e ele relaciona com ela ali, porque era chamado o tempo da inocência. Deus disse: crescei e multiplicai. Depois de 130 anos, já está a família de Abel povoando a terra e confirmando que a voz do sangue do seu irmão clama a mim, desde a terra. Então, eu peço aos irmãos que vai parte por parte, para nós entender esse mistério revelado aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Enquanto o canal Luzes da Graça vai mostrando algo espirituais, revelações divinas, espirituais da palavra, nós vamos mostrando a história bíblica, as civilizações, a história aleatória, histórias, evidências dos fatos históricos com a Bíblia, com a história aleatória, com os livros banidos, e nós vamos crescendo no conhecimento do Pai Celestial. Sem radicalismo, e vamos prosseguindo, vamos avante. Preste bem atenção agora. Voltando lá ao capítulo de número 4, eu falei isso aqui para confirmar o que eu já falei nas outras partes, que já tinha mais de 130 anos, porque Sete só veio nascer de Eva aos 130 anos de Adão. E Eva, sua mãe. Então, se você pegar 130 anos ou mais do que isso, já tem gerações e gerações. Tem ou não tem? Tem. Tem muita gente. Vamos lá, meus irmãos. E saiu Caim diante da face do Senhor, habitou na terra de Note, do lado do oriente do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Enoque. Preste bem atenção, esse não é Enoque, descendente de Sete, é o Enoque, descendente de Caim, filho de Caim. Esse foi o primogênito de Caim. Caim é Cainar, ou Ainar, né? Ou então, no português do Brasil, é aquisição, ou então possessão, ou então ferreiro, ou então lança.
Esse é o significado do nome Caim. Então isso é bem relevante para nós entender. Então, aquisição. Então ele não quer mais ficar no campo, porque ele era lavrador, cuidador da terra, porque a terra tornou-se física. Então você vê que o ser espiritual estava ali mesmo. Então ele passa a ser lavrador, enquanto o Abel ele passa a cuidar de animais, de ovelhas. Ele passa a ter amor, ele tem amor, ele é diferente, ele é um homem, ele é filho espiritual, ele tem entendimento de Deus, ele respeita Deus, ele teme a Deus, a família dele teme a Deus, a família respeita a Deus. Os irmãos estão entendendo? Ele tem entendimento, ele ouve, Deus fala através da palavra, ele entende, ele obedece, ele se arrepende. Enquanto Caim não, ele ouve a voz do seu pai adotivo, o ser Satanás, o adversário, o obstáculo, que não era a natureza de Caim. E ele não quer ser lavrador da terra, ele sai, deixa. E aí, meus irmãos, tem algo importante para nós aprender aqui. É aí que começa o domínio do reino físico, lá de Lucas, capítulo 4, que Satanás disse, a mim me foi entregue. Então, olha como isso insere uma coisa com a outra, encaixa muito bem, o reino do mundo. Então, ele deixa de ser lavrador e ele vai construir o quê? Império. Ele vai construir cidade, aquisição. E ele tem um relacionamento com a sua sobrinha ou irmã e nasce Enoque. Aí nós já temos uma mistura de um filho espiritual e de um filho carnal. De um filho espiritual de Deus e de um filho carnal de Deus. Nós temos uma mistura de um filho adotado pelo ser espiritual, um ventre de Eva. E aí nós vamos entender por que aquela humanidade começou a fazer o que fez. Vamos entender porque o dilúvio veio sobre eles. Preste bem atenção, misticismo é muito perigoso. Mistura de mal, de entendimento de Deus e de não entendimento de Deus é perigoso. E ele tem relação sexual com os descendentes de seu irmão Abel, morto já. E ele tem um filho chamado Enoque. Ele nascia Enoque. E Enoque, ele vai prosseguir agora instruindo, porque a palavra Enoque é instrução. Ele passa a dedicar, a construir aquilo que seu pai começou, a cidade. E que cidade era essa? Quando nós olhamos e vemos os zigurates, nós vemos a Mesopotâmia, nós vemos as pirâmides, nós vemos os incas, já na América do Sul, nós vemos essas construções que eles buscam a ciência, os arqueólogos, encontrar da onde estava, da onde veio, quem construiu. E nós na Bíblia já estamos revelando, já descobrimos quem foi. Os incas, os astecas aqui na América do Sul, as mesmas pirâmides que estão lá de Djeser, as 3 lá no Egito e várias na China, várias no Iraque, no Irã, e aqui veio. Então, como que pode estar aqui também na América, no Peru, na América do Sul, na América Central? É porque a Bíblia mostra e fala a vocês. Então, Enoque, ele dá
procedimento a construir. Igual eu falei, meus irmãos, os homens do mundo pré-diluviano não tinham estatura igual nós. O corpo que Deus fez, que Deus formou de Adão, era totalmente desse corpo nosso. Uns dizem que era o gigantismo, outros dizem que era o ananismo. Sete, ananismo, e Caim, gigantismo. Não, eu não acredito dessa forma. Eu acredito que eles tinham uma estatura elevada e que a formação do pó perfeito da matéria-prima de Adão, ele tinha um corpo diferente de 2 metros, 3 metros. Era a genética daquele povo. E Caim, ele se relaciona com a sua irmã e tem Enoque. E Enoque aí tem um significado instruído, ele começa a instruir, ele começa a ser dedicado, ele é chamado de consagrado. Porque ele é consagrado? Porque as pessoas vão ter ele como o grande arquiteto. Ele começa a fazer as suas construções, construir as suas cidades. A Bíblia continua. E nasceu Enoque. Depois de Enoque nasceu Irate. Olha, preste bem atenção, meus queridos irmãos. Este daqui, filho de Enoque, neto de Caim, ele significa fugas, rápido, veloz. Então ele começa a construir a segunda civilização com meticismo, com a mistura. Vamos prosseguindo. Este aqui, meus irmãos, é o segundo filho de Caim. O segundo filho, Enoque, Irate. Irate gerou a Meujael. Meujael é o quinto filho, né? Ele é o quinto filho ali da descendência que veio de Caim. Vamos prosseguindo. Mejael, ferido, ele já nasceu já na tristeza, o significado, tristeza, ferido de Deus. E ele gerou Metusalém. Metusalém não é aquele da descendência de Sete, seu irmão que nasceu quando Adão tinha 130 anos. E significa aquele que é de Deus. Nós vamos prosseguindo. Filhos carnais, essa civilização dos filhos carnais. Depois nasce, pela genealogia, né? Gerou Metusalém, gerou a Lameque. Então nós temos aí Lameque. Lameque, ele significa aquele que cai de posição, né? O significado Lameque, cai de posição, é o sétimo, né? Cai de posição. Ou pobre, ou baixo, sem segurança, baixo. Ele é baixo, ele é baixo, ele tem o significado de morar em baixuras, embaixo. E aí, Lameque, ele passa a construir ali onde estava a família de Abel, seu irmão, o neto ali de Abel, filho do seu irmão Caim. Ele passa a construir as cidades ali. E ali é chamado pelos livros de Enoque e livro de Noé, que eles começaram a construir as cidades baixas da terra. Então, eles passam a construir cidades em lugares baixos.
os moradores da cidade baixa. Você está entendendo, amado? Os filhos carnais. E esse homem chamado Lameque, preste bem atenção, nós entendemos que ele é o sétimo, né? Ele é o sétimo. Preste bem atenção, olha. E Enoque nasceu Irade. Irade nasceu Mesuel. Mesuel gerou a Matusalém. Matusalém gerou a Lameque. E Lameque tinha duas mulheres. Lameque tinha duas mulheres. E ele começa ali a poligamia. Poligamia. Então, quando nós olhamos hoje a vida, a descendência ali, nós vemos Isaac, nós vemos Abraão, com a poligamia, aquilo é herdado lá do mundo pré-diluviano. Então, a poligamia não veio, não é como muitos estão ensinando aí, que é a lei que dizia que poderia ter 4, 5, 6 mulheres, a lei de Moisés. Mentira. Antes da lei, quem cria poligamia, o polígamo, é Lameque. Por isso que ele é um homem caído de posição, um homem pobre que mora, que constrói terras, constrói as cidades baixas antes do dilúvio. E ele tem a primeira mulher chamada Ada e a segunda mulher chamada Zilar. E eles com essas mulheres têm Jabal, Jubal, Tubal, Caim. Com Zilar tem Tubal, Caim. E com Ada tem Jabal e Jubal. E ali eles passam a construir. Então, a poligamia não tem nada a ver com a lei de Moisés. Era uma coisa que Sem, Cã e Jafé trouxeram do mundo pré-diluviano. Noé e sua família, as 8 vidas. Depois, quando nós terminar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre Cã, Sem e Jafé, depois, pós-dilúvio. E aí nós prosseguimos, vamos para frente, olha o que diz. E tomou Lameque, versículo 19, capítulo 4, versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. E este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Então, nós temos aqui uma genética desse filho de Ada, uma das mulheres de Lameque, já tem uma genética com Abel, porque ele passa a ser o quê, Fernando? Pai dos que habitam, olha, e deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Então, ele passa a cuidar de gados. Preste atenção, ele tem uma genética de Abel. Ali, irmãos, é isso mesmo, não tem como fugir disso. Eu estou lendo somente a Bíblia, mas quando eu começar a ler os apócrifos, meus irmãos, é muito maravilhoso. A Bíblia confirma os apócrifos. Este foi o pai dos que habitam em tendas. Então, eles habitavam em tendas, o filho de Ada, e tinha muito animal. Versículo 21. O nome do seu irmão era Jubal. Olha, este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Os filhos carnais estão construindo uma cidade, juntamente com os filhos espirituais de Deus. Mas é interessante que o homem não veio da caverna. Eu estava falando um dia desse com o irmão Paulo, que o escritor da Wikipédia do livro que ele escreveu sobre os homens da caverna, ele não afirmou que os homens veio da caverna, aqueles homens cabeludos, né, todos sujos, aqueles filmes de Hollywood, que eles querem contradizer a Bíblia. O cético, ele é cético, irmãos. Que o homem começou
não falava, que ficava só essas coisas, sabe? Mas só que a Bíblia está mostrando, está revelando para nós que eles tinham uma sabedoria dotada divina. Por isso, filhos espirituais e carnais, Deus, meus irmãos, é maravilhoso. Como é que pode criar um instrumento musical de corda e tocar? Assim está os filhos de Caim. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa. Ele cria harpa, ele tem órgão que era um instrumento musical. Versículo 22. Esilar também deu à luz a Tubal-Caim. E diz que Tubal-Caim era mestre de toda a obra de cobre, de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Olha, como é que pode extrair ferro, cobre? Versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Silá. Esse era o polígamo. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Está falando com elas. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir. Olha os filhos carnais. Preste atenção, meus irmãos. Esse aqui já é um dos netos, né? Falando assim, de Caim, que agora ele passa a assassinar 2 homens. Preste atenção. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Silá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Então, ele mata um homem, ele mata um jovem, porque estava conversando com ele, como Caim estava conversando com Abel. Então, este é o 3º assassinato. E vem da família dos descendentes dos filhos adotivos da serpente do ser espiritual. Sem entendimento, sem arrependimento. Mas eles eram dotados de inteligência. Porque eles eram filhos de Deus também, carnais, meus irmãos. E ele diz, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, eu estava dizendo, como Deus perdoou. Como Deus perdoou, né? Meu avô, Caim, também vai me perdoar. Estava tudo ali próximo às histórias. Então, meus irmãos, eu vou ficando aqui com essa 7ª parte e voltarei. Não percam. Está ficando muito bom e vai ficar muito bom. Vai ficar maravilhoso. Daqui para frente, vamos ver a 2ª civilização. E você entenderá que Deus sempre foi perfeito em sua criação. E que houve um misticismo, veio a descendência, a genealogia de Caim, que não narra que é filho de Adão. Por quê? Porque ele é adotado pelo ser espiritual. Era contada a descendência não da mulher, mas de Adão.